Sempre é um privilégio, né? Uma honra falar da palavra de Deus para os escolhidos de Deus, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você é um escolhido do Senhor, porque você está aqui, né? Deus te escolheu para ouvir a palavra. Jesus te atraiu para isso, né? Então você é um escolhido do Senhor. E hoje Deus, Ele quer falar conosco sobre isso, sobre mulheres escolhidas para gerarem os propósitos de Deus. Amém? A nossa pregação, ela vai falar de algumas mulheres da Bíblia, mas essas mulheres também são mulheres que vão nos inspirar, né? Porque nós somos mulheres que olhamos para outras mulheres, não é mesmo? A gente sempre se inspira em outras pessoas. E primeiro nós precisamos nos inspirar em Deus, mas também precisamos inspirar nos servos de Deus, né? Às vezes a gente fala assim, não olhe para o homem, não olhe para a mulher, olhe para o Senhor. Mas não tem como você não olhar para aqueles que estão à frente, né? Liderando uma igreja, não tem como. Por isso, nós pastores, nós líderes, precisamos ser exemplo. Se nós não formos exemplos para vocês, como que vocês vão ser pessoas retas diante do Senhor, né? Cheias do Espírito Santo, se nós não formos também. Então, quer dizer, lá no Antigo Testamento, a gente viu isso acontecer, né? Quando Moisés foi chamado e o seu irmão junto a Arão, Arão fez o quê? Ele pecou. Ele pediu para ser feito, o povo pediu para ser feito um bezerro e ele aceitou. Já pensou se vocês pedirem o pastor para fazer um bezerro para vocês adorarem e ele fazer? O que vocês vão fazer? Adorar o bezerro, não é isso? Então, quer dizer, o pastor, ele precisa ser exemplo. Ele precisa ensinar vocês que não é para adorar um bezerro, que não é para fazer aquilo que não está na Bíblia. Então, é por isso que nós precisamos ser exemplo, sim. E nós, mães, precisamos ser exemplo dos nossos filhos. Amém? Porque eles vão nos espelhar em nós. Pais e mães, não só as mães, né? Principalmente as meninas. As meninas se espelham nas mães, não é isso? A minha mãe se veste bem, eu vou querer me vestir. A minha mãe fala bem, eu também quero falar. A minha mãe é uma mulher honesta, é uma mulher de Deus, eu também quero ser. Claro que a gente não consegue, irmãos, fazer os filhos da forma que a gente imagina, né? É só Deus para nos ajudar mesmo. As mulheres aí que são mães, aquelas que ainda vão ser, aquelas que, né, já são vós como eu, graças a Deus já sou vó, já estou chegando ali na minha metade da minha vida, amém? Mas Deus tem nos ensinado e cada dia Deus nos ensina mais. Não pense que é porque a gente está ali com 50 que a gente não está aprendendo, não. A gente aprende todos os dias. Principalmente da palavra. A palavra, ela fala conosco, ela nos renova todos os dias. Você pode pegar o mesmo texto ali, o mesmo versículo e ler todos os dias. Deus vai falar com você algo diferente. Todos os dias Deus vai falar. Amém? Então vamos começar o seguinte. Mães que foram escolhidas para gerar os propósitos de Deus. Você foi escolhida para gerar um propósito de Deus? O que significa isso para você? O que significa isso para você? A mãe, quando ela está gerando um filho, irmãos, esse filho já foi planejado por Deus. Ele já foi feito lá em cima. Quando ele é colocado no seu ventre, Deus já planejou a vida dele. Deus já planejou o propósito que ele tem para aquele filho. Quando você foi gerado no ventre da tua mãe, da mesma forma. Quando você gera um filho, quando você gera uma pessoa dentro de você, é para um propósito de Deus. Não há outro objetivo. Não existe outro objetivo para nós. O meu filho pode ter crescido e ido para outros caminhos, mas Deus tem um propósito para ele. Ele vai trazer ele de volta para cumprir o propósito. Não importa como o seu filho está hoje,
Não importa onde ele está navegando. Mas se você for uma mulher de fé, de oração e de propósito com Deus, Ele vai trazer de volta. E Ele vai cumprir o propósito. Amém? Nós vamos falar... Eu quero ler para vocês aqui, antes de falar das mulheres que Deus, né, colocou no meu coração. Ó, o óculos para enxergar. Eu quero falar para vocês. Eu quero falar uma frase, um texto que eu coloquei aqui. Olha que lindo. Poesia também, tá? O Dia das Mães é um dia tão especial e diferente de qualquer outro. Porque é um dia que as pessoas vão refletir, e você também vai refletir, e agradecer a pessoa que te gerou, a pessoa que Deus escolheu para te gerar, e aquele que Deus te deu para gerar. Olha que importante isso, irmãos. Olha que como nós somos escolhidas mesmo, mulheres, mães. Por que que Deus te escolheu? Por que que Deus, Ele escolheu a mulher para gerar os filhos que Ele queria, as vidas, vamos colocar as vidas que vieram para esse mundo. Ninguém vem nesse mundo sem um propósito. Ninguém. Por que que Deus tiraria você de onde você... Porque nós já aprendemos que a nossa origem é o céu. Nós viemos do céu para cá, para cumprir um propósito. Então ninguém geraria alguém, um filho ou uma filha, sem propósito de Deus. Ser mãe é ter um coração aqui dela, mas que ela consegue colocar vários corações aqui dentro também. A Gisele, por exemplo, tinha 3 corações dentro dela, não é mesmo? 2 das meninas e um dela. Ela conseguiu dentro do corpo dela ter 3 corações. Olha que incrível. E cada um que eu tive também um coração a mais. Como é que você escuta? Catarina lá está dentro da barriga da Leilane, e o coraçãozinho dela está batendo. E o da Leilane junto. Olha que incrível isso. É só Deus para fazer isso. E é só Deus para escolher a mulher para fazer isso, né? É incrível isso. E aí o que a mulher faz? Ela esquece de si mesma. Leilane, você não lembra mais de você, você lembra só da Catarina, não é isso? O que é bom para minha filha? O que é bom para o meu filho que está dentro de mim? E depois que nasce, é pior ainda, Leilane. Vá se acostumando, porque nada é para você, tudo é para o seu filho. A mulher, ela consegue, a mãe, ela consegue, irmãos, se sacrificar. Ali é aonde Deus falou. Ele comparou uma mãe, né, quando falou assim: é possível uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Olha que ele se comparou a isso. É possível uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Uma mãe. Ele falou de uma mãe, ele não falou de uma qualquer. É uma mãe. A mãe, ela não se esquece. Porque quando o filho quer se amamentar, se ele está se amamentando no peito, o peito lembra ela. O leite que está no peito lembra a mãe. O peito vai chorar com o filho. É incrível isso, não é? Vocês que são mães aí, que amamentaram, vocês sabem disso. O seu peito vai chorar porque o seu filho está com fome. Porque o leite vai sair para ele. O leite vai chamar você, vai chamar a sua atenção para que você pegue o seu filho para amamentar. Olha que incrível isso. Isso é extraordinário de Deus, não é? Isso é coisa de Deus para a mãe. O pai, ele não vai sentir isso porque ele não tem condições de sentir isso. Ah, eu tô grávido junto com a minha esposa. Você já falou isso, Anderson? Tô grávido? Não. Você não tá grávido nada. Porque só a mulher fica grávida. Porque Deus não deu a vocês essa capacidade de estar grávidos. Porque um homem, ele pode abandonar a mulher grávida. Um homem abandona a mulher grávida. Agora, a mãe, ela não vai abandonar um filho aqui dentro. Ela pode abandonar depois que nasce.
Mas enquanto está no ventre, ela não vai abandonar o filho. Mas o pai abandona. E aí eu acho graça disso, estamos grávidos. Não é isso? Estamos grávidos. Não, ela está grávida. É dela. É isso que Deus entregou para ela. Né? A mulher, ela é tão abençoada por Deus que ela consegue gerar uma vida dentro dela. O homem não consegue. As mães, elas foram tão assim, escolhidas por Deus, né? É tão sublime. Elas são, aliás, são mais sublimes que os anjos, irmãos. As mães são mais especiais para Deus do que os anjos. Os anjos são muito especiais para Deus, mas eles servem aos homens, sabia? Os anjos foram criados para nos servir. Nos servir. Olha como somos especiais para o Senhor. Não as mães só, aos homens, mulheres e homens. Mas eles não geram filhos. Eles não geram outras pessoas. Eles são criaturas de Deus. Eles não são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós geramos filhos para Deus. Então olha como a mulher é preciosa. Olha como a mulher é especial. É isso que eu queria deixar para vocês. Então mulher, quando você estiver grávida, quando você gerar um filho para o Senhor, né? O Deus te dá essa oportunidade. Fique feliz demais, porque isso é realmente especial. Amém? Vamos começar então a falar de algumas mulheres muito especiais da Bíblia e que geraram o propósito de Deus. A primeira delas é a Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Pensa que extraordinário que essa mulher deve ter, depois, né, que o propósito foi realizado na vida dele, o que essa mulher pensou? Meu Deus, eu fui escolhida para ser a mãe do libertador de Israel. Porque Moisés, quando nasceu, ele nasceu numa situação muito complicada. Na época que ele nasceu, o faraó, como o povo de Israel estava crescendo muito, se multiplicando, o faraó ficou preocupado, porque eles estavam tomando conta mesmo. E era por que eles estavam se multiplicando? Porque a promessa de Deus era essa, né? Era que eles tinham que se multiplicar. E aí começaram a se multiplicar muito. Aí Faraó tomou uma decisão: vamos matar todos os meninos que nasceram. Vamos jogar lá no Rio Nilo. O Rio Nilo tinha muito crocodilo, tinha muito bicho lá. Então toda criança que caísse ali morria. Mas Joquebede, o filho dela, ainda estava para nascer. Ela falou: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas Deus, quando ele escolhe e quando ele tem propósito, ele cria estratégia. As estratégias de Deus são muito maiores do que você imagina. Deus criou uma estratégia com essa mulher muito boa, que eu creio que nenhum de nós aqui teríamos essa criatividade de Deus, né? Mas Deus sabia e já tinha preparado também a pessoa para pegar Moisés. Vocês acham que Deus ia mandar a mulher colocar ali num cestinho e jogar lá no Rio Nilo sem propósito, irmãos? Não ia fazer isso. Como diz o pastor, Deus tem juízo sim, pastor. Deus tem juízo sim. Porque ele não ia fazer isso sem saber que lá na frente a filha de Faraó pegaria Moisés, não é mesmo? Onde Moisés estaria indo? Para onde Moisés estaria indo? Para o lugar que Deus preparou. Para o propósito que Deus já tinha estabelecido. Essa mulher, ela foi o quê? Corajosa, né? Ela foi muito sábia, forte e muito corajosa. Porque ela poderia ela conseguiu guardar Moisés lá debaixo, na casa dela, lá no buraco. Ela ia olha, toda criança chora. Não tem como uma criança não chorar de fome, de dor de barriga, de dor de ouvido. A gente sabe que toda criança chora. Como que essa mulher fez para Moisés chorar e ninguém escutar? Porque tinha muitos vizinhos ali, muitas pessoas que passavam. E eu com
o pessoal ali de Faraó estava verificando se não tinha mais criança nascendo ou criança, né, ali por perto para pegar. Aí o que aconteceu? Essa mulher conseguiu fazer as crianças, a criança Moisés ficar calado, porque se chorasse, escutaria. Ela escondeu Moisés, irmãos, por 3 meses. Uma criança de 3 meses não chorar, não chamar atenção, é só coisa de Deus, né? É só coisa de Deus. Mas ela conseguiu. Só que ela entendeu de que não conseguiria mais. E aí ela pediu uma estratégia para Deus. Ela pediu a Deus, o que eu faço, Senhor? E Deus mandou ela fazer esse cestinho e colocar Moisés lá dentro. E ela mandou e colocou no rio e pediu Miriam, que era a filha mais velha dela, para acompanhar. Miriam acompanhou. Moisés foi pego pela princesa. Qual era o propósito desse homem? Era ser criado por Faraó, aprender, né, a escrever, sabia? Ele precisava aprender a escrever. Aonde ele estava, onde ele morava, ele não aprenderia. Ele foi para o palácio. Olha, o rapaz foi morar num palácio, aprendeu os ofícios lá do palácio, aprendeu a escrever. Por quê? Porque ele precisava escrever a Bíblia, né? Inspirada por Deus. Olha os propósitos de Deus. Não era só libertar, ele precisava também escrever a palavra de Deus. E aí Moisés foi achado pela princesa. E olha só, Deus vai e fala, a princesa não tinha filhos, ela precisava amamentar aquele menino. Pega a própria mãe de Moisés para amamentar. Até 12 anos ele foi criado com a própria mãe. Olha como é que Deus é incrível, irmãos. Deus preparou aquela mulher, viu que aquela mulher realmente merecia, né, aquilo que Deus queria dar para ela, porque a gente sabe que Deus só dá a gente a hora que a gente merece e a hora que a gente está preparado, não é mesmo? Então, quer dizer, Deus preparou aquela mulher, e na hora que a princesa pegou e entregou Moisés para ela terminar de criar o menino. A própria mãe, olha que bênção, a própria mãe. E daí Moisés, todos sabem, já conhecem a palavra, né? Moisés foi um homem instruído por Deus, né? Um homem que Deus preparou para libertar o povo de Deus. Então essa mulher, o que a gente pega dela? Sabedoria, fortaleza e coragem. Ela foi muito corajosa, porque ela arriscou a própria vida para salvar a vida do filho. Porque às vezes a gente faz isso, né, irmãos? A gente faz isso, né? As nossas experiências de vida, né, para com os nossos filhos e para com que Deus e com que Deus nos coloca, né, para às vezes fazer pelos nossos filhos. Ele está realmente dizendo, posso confiar em você, posso deixar o meu filho que eu te dei para você cuidar. Porque muitas mães, elas não sabem que Deus deu aquele filho, não é dela, é dele, para que você cuide. E muitas mães, elas não tratam os filhos conforme a palavra, né? Tratam mal, né? Acham que o filho é peso, né? Muitas mães, infelizmente, pensam isso. Acham que o filho é peso, acham que o filho não... eu não te... Porque eu já ouvi isso, irmãos. Eu não pedi para você vir. Às vezes os meninos lá em casa brincam, João, mas eu não pedi para nascer. Aí eu falo, sim, mas eu pedi para você vir. Bonito. Você é bonito. Docinho. A Carol foi filha da promessa, mas você realmente tinha que vir, Docinho. Você é especial. Né? Então, assim, Carol foi filha da promessa. Deus nos prometeu a Carol há 12 anos e aí que ela veio. Amém? Por isso que ela é tão especial assim, né? Ela é especialíssima, Carol, especialíssima. Então, assim, muitas mães não sabem lidar
com as bênçãos que Deus dá a elas, né? Com os filhos. Ah, você é um peso na minha vida, você isso, você aquilo. E outras tantas querendo ter um filho, né? E são estéreis, não conseguem ter. Nós vamos ver aqui também na palavra que algumas tiveram que orar, clamar, pedir e até fazer promessa para Deus, né? De entregar seu filho se ela recebesse a bênção de ser a mãe. Então, irmãos, passando para outra mãe, que é uma mãe maravilhosa, que é essa aí que eu vou falar, que é a Ana. Essa mulher aí tem muita história para a gente contar aqui, viu? Vamos ficar aqui a noite inteira contando a história dela. Essa mulher, ela me representa. É uma mulher abençoadíssima. Ana, presta bem atenção na história de Ana. Quem não conhece. E quem conhece, presta atenção nos detalhes que eu vou falar. Ana foi uma mulher amada, muito amada pelo seu marido, Eucana. Eucana era um homem que era da tribo de Levi. Ela era muito amada, Ana, mas era estéril. Muitas mulheres a gente vê na Bíblia que eram estéreis, né? Elas não geravam filhos. Mas Deus tinha um propósito maravilhoso na vida daquele que ela ia gerar, que foi Samuel. Só que Ana tinha só que Eucana tinha uma outra esposa chamada abençoada. Uma mulher abençoada. Como é que era o nome dessa mulher, gente? Penina. Não. Ela não tinha nada de pena. Ela não era nada de penina. Ela era misericórdia de Deus. Ela era uma mulher venenosa. Não vou falar outra coisa não, que ela era venenosa. Essa mulher, por ela ser fértil, presta bem atenção, e que dava bastante filho para Eucana, essa mulher judiava de Ana. Para não falar outra coisa, tá? Judiava de Ana. Você já pensou, para pensar agora, mulheres aqui, você aguentar uma mulher do seu esposo, pelo amor de Deus, você aguentar uma ex já é difícil, e na mesma casa? Ainda bem que passou essa fase de duas mulheres. Você já pensou isso? Você aguentar uma ex-mulher do seu esposo e aguentar ainda uma dentro de casa com você pegando no seu pé? Te lembrando o dia inteiro que você não era fértil? Não dá para esgolar uma mulher dessa? Mas a palavra de Deus diz que Ana era paciente. Mas tinha que ser, né, irmãos? Ela com certeza tinha o fruto do Espírito. Porque para aguentar isso, gente, na cabeça, a mulher fazia questão de reunir a família, sentar os filhos todinhos assim, ó, na cara de Ana e falar: olha os meus filhos, Ana, e você não dá filho para Eucana? Mesmo Eucana dizendo para ela: eu te amo, eu amo você e não Penina. Mas eu vou te falar bem a verdade. Será que amava mesmo? Senão não tinha arrumado outra mulher, não é mesmo? Mas, aquela época, né? Quando uma mulher era infértil, e tinha que arrumar outra para dar filhos. Porque filhos para eles era honra, né? E também era o que Deus mandou fazer. Multiplica. Multiplica. Mas, irmãos, preste atenção, o que essa mulher passou, não é paciência demais, fé demais, amor demais? Só que Ana, ela não amava Eucana mais que a Deus, ela amava mais a Deus. E quando você ama mais a Deus do que ao seu marido, do que aos seus filhos, do que as provocações, você aguenta tudo. Por amor a Deus, você aguenta tudo. Obedece, né? Você consegue ter paciência, você consegue o fruto do Espírito.
Porque realmente, irmãos, essa mulher, ela foi muito paciente, muito cheia de fé. Até que um dia, Deus, ele estava provando Ana. Porque Ana, ela tinha uma prova de fogo lá na frente. Ela tinha que entregar, para ela ter o filho, ela teria que devolver. Tudo que você entrega no altar, Deus devolve, não é isso? Só que ela tinha que entregar realmente o filho dela no altar. Ana, ela foi escolhida para ser a mãe de um dos maiores profetas da Bíblia, que foi Samuel. E aí o que aconteceu? Ela clamou, ela chorou, ela pediu e Deus disse: ok, eu vou te dar, mas você precisa me entregar ele de volta. Ela aceitou. Por que ela aceitou? Porque ela sabia que os propósitos de Deus eram maiores do que a vontade dela ser mãe. E que o filho dela seria um grande profeta, um grande, algo muito maior do que ela pensava. E ele foi um grande profeta, um grande juiz em Israel, que foi Samuel. Todos conhecem a história de Samuel, né? Samuel foi um homem realmente segundo o coração de Deus. Ele foi preparado para ser um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem honrado, ele era um homem que julgava, as causas do povo de Israel com muita honradez. Infelizmente, os filhos dele não foram como ele, mas ele foi escolhido para ser um homem, um profeta, um grande profeta diante do Senhor. Ana, então, entrega o filho dela para ser, depois que desmamou, para ser, entrega lá para Eli, que era o profeta, que era o juiz na época, para ser preparado para Deus. E aí ele foi um grande profeta. Ana, depois disso, teve outros filhos que ficaram com ela, Só que esse filho, ela não pôde mais criar, ela não pôde mais ter, mas ela teve um filho honrado diante do Senhor. Amém? Essa foi Ana. E essa aí foi a história dela. Bom, aí nós vamos agora para a próxima. Isabel. Conhecem Isabel? Muita gente não conhece Isabel, Uhum. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. E ela era mãe de João Batista. Aquele que ia lá pro deserto, ia lá batizar o povo e falava assim: arrependam-se, arrependam-se. Porque João Batista, ele foi preparar, Ele foi preparar a vinda de Jesus. Tanto que eles achavam que ele era Jesus, mas ele foi preparar. E Isabel, ela também não era fértil. Ela tinha um problema e que ela foi ter João velha. Ela era mulher de Zacarias. Zacarias era um homem também muito abençoado, um homem de Deus também. E eles esperaram a vontade de Deus. Quando Isabel ficou grávida, Maria também ficou grávida. Quando Isabel encontrou com Maria, João Batista, dentro da barriga de Isabel, já adorou a Jesus ali na barriga de Maria. Foi incrível isso, porque ele começou a pular na barriga de Isabel, porque ele já sabia que o Messias estava vindo, ali na barriga de Maria. E aí Isabel e Maria se encontraram quando Maria ficou grávida, porque ela teve que sair, para que esconder a gravidez dela, por enquanto, porque até ela ter o bebê. E aí eles se encontraram. Mas Isabel foi muito importante. Foi a mãe de João Batista, que foi aquele que preparou a vinda de Jesus. Ele foi para o deserto, ele batizou o povo e preparou quando o Messias chegou. Ele batizou Jesus. Lembram que Jesus foi ser batizado também, e Jesus quis ser batizado. Ele quis ser batizado, e quem o batizou foi o filho de Isabel. Amém?
Agora, a última, Maria, né? Que é a mãe de Jesus. A que foi usada, o ventre dela foi usado para trazer o nosso Salvador. Porque ele tinha que vir como homem, né? Foi a promessa de Deus. Ele tinha que vir como homem. E ele tinha que vir no ventre de uma mulher. Olha que especial, viu? Que especial que somos nós. Maria foi escolhida, com certeza, por vários motivos, né, irmãos? Maria era uma mulher séria, bem-aventurada, de fé, cheia do Espírito Santo. Ela era uma mulher muito especial. Maria foi uma mulher muito especial, mas ela foi uma mulher. Ela não é uma santa, ela não é Jesus, ela não é Deus, ela foi uma mulher muito abençoada. Nós sabemos disso, né? Nós cremos assim, não é verdade? Mas ela foi uma mulher muito especial. Ela trouxe no ventre dela o coração que mais amou, o coração que mais se entregou, que foi Jesus. Amém? Olha que mulher especial essa, né? E ela foi obediente, corajosa. Porque como que nós hoje, alguém vai chegar perto de uma mulher, porque ela era uma mulher nova, prometida para um homem, e aí o anjo chega e fala, você vai ficar grávida. Não, mas eu não posso ficar grávida, eu sou prometida. Não, eu também não tive nada com nenhum homem, como é que eu vou ficar grávida? Do Espírito Santo. Pensa na cabeça dessa mulher, né? E aí ela aceitou por amor a Deus, porque ela podia ter sido apedrejada, ela podia ter sido, né, José podia ter falado, não quero, repudiada, lá na época falava repudiada, né, desprezada, mas ela aceitou o ofício de gerar o maior propósito de Deus na nossa vida, que foi o nosso Messias, o nosso Salvador, né? Que ele veio para fazer aquilo que nenhum de nós podíamos fazer. Nenhum de nós podíamos fazer o sacrifício que ele fez, porque todos nós somos pecadores. Só ele não é. Só ele que veio nesse mundo e não pecou, porque todos nós pecamos. Continuamos pecando, tá? Porque a gente não deixa de pecar. Só que a gente não quer estar no pecado, né, irmãos? A gente evita o pecado. E esse é o negócio. Bom, mas eu quero falar com vocês o seguinte. Essas mulheres foram mulheres muito especiais. São mulheres especiais. Mas nós somos também mulheres especiais. E eu quero ensinar algo para vocês aqui hoje. Para você fazer na sua casa com os seus filhos. Às vezes eu, por exemplo, né, que já estou aí na metade da minha vida, coisas que eu deixei de fazer, eu me arrependo. Não do que eu fiz, mas eu deixei de fazer algumas coisas para os meus filhos lá atrás. A Gabriele, quando a gente se converteu, ela tinha 9 anos. O João Pedro e a Carol, eles nasceram na palavra. Eles não conhecem outra coisa ao não ser a palavra de Deus. Então, só que a gente deixa de fazer algumas coisas com os nossos filhos, principalmente nós que viemos do mundo, né? Que já temos experiências de coisas que fizemos lá no mundo errado. A gente não quer que os nossos filhos façam. A gente não quer que eles façam coisas erradas para se arrependerem, não é isso? A gente tenta cercar, as mães principalmente, os filhos, né, com a nossa asa, né? Não faça isso, não vai ali, não faça aquilo, não sei o quê. Mas infelizmente, quando eles crescem, é infelizmente mesmo, porque quando eles crescem, eles tomam rumos que a gente não consegue segurar. Eles tomam decisões que a gente não consegue segurar. Então, mas se você fizer isso, mesmo que o seu filho seja velho, ou já adulto, ou já casado, como é o meu caso, só a Gabriela, João Pedro, Carol não. Façam isso, irmãos. Façam isso. Ajude o seu filho a ter a sua identidade em Cristo. Ajude ele a entender
de que esse mundo não vale a pena. Que nós temos uma origem que nós viemos e nós vamos voltar para lá. Faça ele entender de que esse mundo é passageiro. Que isso aqui é algo que somos, igual o pastor falou, somos estrangeiros nesse mundo. Nós estamos só passando por aqui. E que no final da nossa vida, ou nós vamos para o inferno, ou nós vamos voltar para o céu. Se eles não souberem disso, eles não vão entender. Por isso que a gente tem que falar, a gente tem que mostrar na palavra. Então, assim, olha para você ver. Eu queria que a Carol colocasse para mim aí Isaías 11:2, Carol. Olha que palavra maravilhosa, e depois eu vou explicar para vocês. Isaías 11:12. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Pode deixar aí, Carol. Sabe o que isso significa, irmãos? A responsabilidade de nós, mães e pais, decretarmos em nossos filhos identidade, propósito e destino. Olha como é profundo isso. Nós precisamos decretar sobre os nossos filhos, precisamos entregar os nossos filhos todos os dias para o Senhor. Porque o diabo, ele fica à estreita, ele fica só observando o que é que os nossos filhos fazem. Ou aonde eles vão para abrir uma brecha para eles caírem. Quando a gente decreta o destino, o propósito e a identidade deles, eles não vão cair. A semente vai estar lá. Eles podem vacilar, mas eles não vão cair. Irmãos, não cair não quer dizer que eles nunca vão pecar. Não é isso. Pecar eles vão. Mas eles vão estar firmados. Porque quando eles vão sentir saudade de Jesus e vão voltar. Eles vão sentir saudade de Jesus e vão estar procurando. Não é você simplesmente falar, eu já entreguei para Deus. Não, você precisa decretar isso todos os dias na sua vida, na vida dos seus filhos. Pega seu filho aí agora. Quem tiver com filho, vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Pega o seu filho. Vem cá, Carol e João, perto da mamãe e do papai. Vai lá perto do seu pai, porque eu vou ter que falar aqui. Vamos fazer isso. E quem não estiver com os filhos aqui, coloca agora os seus filhos no pensamento. Coloca no pensamento. Fica de pé aí, porque é guerra espiritual, irmãos, é guerra espiritual. Porque olha aqui, o que você vai falar hoje é essa palavra aqui, ó. O que você vai falar hoje é um decreto que vai gerar futuro para o seu filho. Vai gerar futuro na vida do seu filho, porque isso não depende de pastor, não. Isso depende de você. Porque quando Deus entregou o seu filho, foi para você cuidar. Não foi para o pastor cuidar, não foi para a avó cuidar, não foi para a tia cuidar. Foi para você cuidar. Então pega o seu filho aí, porque Deus entregou isso aí. A unção do seu DNA, ela tem que ser passada para o seu filho. Você precisa fazer ele entender de que você é um servo de Deus, você é um escolhido e ele também é. Então vamos fazer isso agora. Você vai ler isso daqui. Coloca a mão na cabeça do seu filho. Porque a gente entrega um filho, coloca na mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça do seu filho e você vai falar com muita fé. O que está escrito aqui? Vamos lá. O Espírito repousará sobre você. Fala, sobre você. O Espírito que dá sabedoria, entendimento. O Espírito que traz conselho, poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Repete isso de novo aí agora, irmão. Agora, com fé.
Aleluia? Amém? Toma posse disso na vida do seu filho, na sua vida. Você precisa todos os dias, irmãos. Todos os dias você precisa fazer isso. Eu faço o seguinte nas minhas orações. Eu falo todos os dias: Senhor, a Ana Carolina é do Senhor, o João Pedro é do Senhor, a Gabriela é do Senhor, a Isabela é do Senhor, o Adilson é do Senhor, a Suzana é do Senhor. Eu vou falando o nome de todas as pessoas que eu oro por elas todos os dias. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele sabe que nós somos dele, mas o diabo, ele tem que escutar. Ele tem que escutar que os nossos filhos não são dele, que os nossos filhos são de Deus. E eu ainda falo assim, Espírito Santo. Aí eu vou falando o Espírito Santo, Jesus, eu vou falando todos eles. Por quê, irmãos? Porque nós temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, o que Deus quer para eles. Porque você tem propósito aqui e eles também. O propósito que Deus tem na vida dos seus filhos, você às vezes ainda não sabe, mas lá no futuro você vai saber. Ninguém vem aqui sem propósito. E se você não tiver responsabilidade de ensinar e de levar os seus filhos no caminho, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Porque Deus vai requerer o sangue do teu filho nas suas mãos. Porque quando você for lá receber o seu galardão, Ele vai falar: olha, cadê seus filhos aqui, ó? Você não me apresentou para eles. Então, assim, nós precisamos apresentar os nossos filhos a Deus e entregar eles todos os dias ao Senhor. Porque o diabo, ele quer pegar os nossos filhos, mas ele não tem poder. Porque o nosso Deus, ele é muito maior do que tudo que o diabo quiser investir nos nossos filhos. Eles podem até, igual eu falei, dar uma bambeada, mas eles sempre vão voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Mas você precisa ensinar e você precisa entregar seus filhos. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. Que Deus possa abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria cada dia mais, né? Nós como mães precisamos ter muita sabedoria, porque a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Precisamos ser sábios com os nossos maridos e com os nossos filhos. Não é só com os nossos maridos, não. Com os nossos filhos também. Porque os nossos filhos dependem, irmãos. Dependem da nossa comunhão, do nosso amor dentro de casa, com o nosso marido, com as pessoas que a gente, né, ama também. Porque eles precisam ser ensinados a serem homens e mulheres honrados de Deus. É o que eu falo com o João. João Pedro, a mulher que casar com você vai ser uma mulher feliz, porque você foi ensinado a respeitar a mulher. Você foi ensinado a honrar a mulher. Você foi ensinado a ser um homem de Deus. E qual mulher que não quer um homem de Deus? Né, irmãos? Só as mulheres da rua, né? Porque a mulher de Deus, ela quer um homem de Deus, não é isso? Né? E a Carol da mesma forma. A gente ensina os nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus. A serem honrados, respeitosos e amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então Deus abençoe.